A paz do Senhor para todos. Estarei lendo hoje a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 35 ao 42, que vem nos dizer, Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerado digno de serem humilhado por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, irmãos, acerca desses versículos, nós viemos entender que o sinédrio, ele prenderam os apóstolos porque os apóstolos eles estavam fazendo, a obra de Deus. Eles estavam pregando, o reino de salvação. Eles estavam curando, através do nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor como Jesus instruiu eles fazerem. E eles estavam fazendo não por imposição, mas sim por amor à obra de Deus. E o que acontece? E quando o diabo ele vê que o homem começa a fazer a obra de Deus, e Deus começa a agir, porque Deus está sendo com aquele homem, com aquela pessoa, e a obra de Deus começa a acontecer milagres, começa almas se render aos pés do Senhor. O diabo ele não aceita, isso, porque ele não quer ver almas se rendendo aos pés do Senhor. O que ele faz? Ele incita os homens que não têm o coração voltado para Deus, para poder perseguir aqueles que têm o coração voltado para Deus. E o que aconteceu foi isso. Esses homens, do sinédrio, eles ficaram com inveja, porque os apóstolos estavam fazendo, a obra de Deus, e estava surgindo efeito. Estavam ali pessoas, trazendo enfermos, pessoas vindo de outras cidades, trazendo seus enfermos, trazendo, pessoas lunáticas, pessoas com enfermidade mental, de todos os cantos, traziam para que os apóstolos, orasse, curasse. Até mesmo a fé do povo era tão grande
que mesmo que eles não conseguissem, né, ter o contato físico com os apóstolos, eles colocavam os doentes, né, em maca, né, para que a sombra, né, de Pedro passasse, fosse projetada sobre aquela pessoa enferma, né, e a pessoa acontecesse alguma coisa. Então, a fé daquele povo era tão grande que até a sombra, né, dos apóstolos, eles tinham como uma garantia de cura. E o Sinédrio, ele não ficou contente com isso, porque a obra que era para eles fazerem, eles não faziam, né? Porque eles estavam voltados na materialidade, estavam voltados para o dinheiro, para a ganância, não para Deus, não para poder obedecer o ide de Deus. E os apóstolos não, os apóstolos aprenderam com Cristo e eles não só aprenderam, né, pregar o evangelho, orar, mas eles aprenderam também o amor pelas almas, né? Fruiu no coração desses homens, né, que outrora eram desprezados pela sociedade, o amor de Cristo sobre eles. E eles, né, cumpria esse mandato de Cristo com obediência e com fé e com amor. E que me traz, irmãos, atenção, me chama atenção, é que eles prenderam os apóstolos, né? E quando chegou durante a noite, o anjo, né? A Bíblia diz que o anjo entrou no cárcere, chamou os apóstolos para fora, soltou os apóstolos e mandou que eles fossem pregar, né, a mensagem de libertação, a mensagem de vida. E quando chegou no outro dia, que os guardas foram lá para poder trazer eles até o Sinédrio para poder eles ser julgados. E os guardas chegou lá, achou uma surpresa. Cadeias fechadas, guardas de plantão nas portas das cadeias, mas não tinha ninguém nas celas. E voltaram correndo para poder reportar, né? E quando chegou lá, e eles ficaram atônitos sem saber o que aconteceu, mas chegou alguém para dizer que os apóstolos estavam no pátio do templo pregando a palavra de Deus, né? E eles foram para lá. Chegando lá, eles chamam os apóstolos para a sala, né, de conferência, mas sem retaliação, porque eles temiam que o povo apedrejasse eles, porque eles viam que o povo estava ali ansiando por uma salvação, por uma cura, por uma palavra. E eles levaram lá e começaram a interrogar. Mas se levanta Gamaliel, né, que traz a eles a memória sobre homens que tinham tentado reivindicar, né, o reino de Israel, tinham tentado libertar Israel do poder de Roma, mas tinham fracassado. E os seguidores deles, quando os líderes morreram, eles também dispersaram. O que Gamaliel quis dizer para esses homens? Que os apóstolos também estavam ali, porque Jesus ele veio para libertar Israel. Só que a visão deles, né, a visão de Teudas e a visão de Judas o Galileu e de todo Israel, a libertação de Israel seria sobre a opressão de Roma. Mas a libertação de Israel que Jesus veio para libertar foi sobre o próprio Israel, né? Era uma libertação de almas cativadas, almas que estavam prestes, né, a ir para o cativo,
mas não o cativo do homem, mas sim um cativo espiritual. Este é o objetivo, né, de Jesus ter vindo para poder libertar o homem na terra. Só que eles não entendiam. Eles queriam uma guerra, né? Eles queriam uma libertação. Eles queriam que Israel voltasse a ser governado por eles mesmos. Só que o objetivo de Jesus era a libertação espiritual. E quem entendia, né, recebia essa libertação. Porque quem entendia isso aceitava, né, a pregação de Jesus, aceitava Jesus como o seu libertador. Então Gamaliel, ele fala, né, para o Sinédrio que era para deixar os apóstolos em paz, soltar e deixar que o tempo falasse por si só. Porque se o objetivo deles, né, o objetivo dos apóstolos, a pregação, aquela obra que eles estavam fazendo, se fosse de homem, né, deles mesmos, aquilo ali ia chegar a um fim, porque eles estavam seguindo Jesus, eles estavam obedecendo Jesus. Ele quis dizer, assim como Teudas e Judas, o Galileu, morreu, e seus seguidores, né, dispersaram, então Jesus também tinha morrido, né? Então eles queriam o quê? Ele queria dizer o quê? Se Jesus morreu, que era o líder deles, eles também vão dispersar, né? Mas ele botou um mais ali. Mas se for, né, de Deus, né? Se eles for, o que eles estão fazendo for realmente Deus que está liderando eles, né? Então, ele quis dizer que o Sinédrio estava se opondo não contra aqueles homens, não contra os apóstolos, mas sim contra Deus, né? E realmente, irmãos, este homem ele foi revelado por Deus sem saber que ele estava sendo revelado por Deus. Porque o Sinédrio, eles estavam perseguindo os apóstolos, mas eles, na real, eles estavam perseguindo a obra de Deus, né? Eles estavam tentando impedir, né, a obra de Deus na terra, mas só que ninguém pode impedir, né? Porque quando Deus se propôs a salvar o homem, né? Deus, ele escolheu as pessoas com o coração voltado para ele, com o coração cheio de amor, um coração, né, valente. E quem Deus chama para poder fazer esta obra, se verdadeiramente essa pessoa é escolhido de Deus, se verdadeiramente essa pessoa é um trigo nas mãos de Deus, ele não desiste. Ele passa pelas lutas, pelas aflições, pelas perseguições, pelas calúnias, mas jamais ele desiste, né, de levar adiante aquilo que Deus lhe confiou. E nós vamos ver que o Sinédrio, ele ouviu, né, o conselho de Gamaliel e soltou, né, os apóstolos, mas só que antes eles mandaram açoitar os apóstolos e determinaram que eles não falassem mais do nome de Jesus. E soltaram eles, e eles saíram dali, né? E o interessante, irmãos, aqui no 41 e no 42, né, que após o Sinédrio de soltar os apóstolos,
A palavra de Deus fala que eles saíram alegres por ser digno, né? Se consideraram dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Cristo instruiu eles, né? Alertaram eles, melhor dizendo, que eles seriam, né, presos, humilhados, né? Eles iam passar diante dos governadores, do magistrado e ser condenados, né? Ser açoitados. Muitos deles seriam mortos, né? Por causa do nome dele. Mas que eles seriam bem-aventurados. E quando eles se depararam com essa situação, eles não ficaram indignados, eles não ficaram questionando por quê, né? Ah, eu faço a sua obra, eu vou, eu me sacrifico, e porque o Senhor deixou eu apanhar, porque o Senhor deixou eu passar por isso, né? Eles não pensaram desse jeito. Eles saíram alegres, né? Por ser considerado digno de ser humilhados pelo nome do Senhor. Será que nós se sentimos assim quando somos humilhados? Será que nós sentimos essa alegria? Ou ficamos cabisbaixos? Ou ficamos aborrecidos, irados, por ter sido perseguido por causa do nome de Jesus? O crente que é crente, que faz a obra de Deus, que leva a palavra de Deus para os demais, para poder salvar almas, ele vai ser perseguido. Mas quando a perseguição vier, ele tem que se alegrar por isso. Ele tem que se achar digno de ser perseguido, humilhado pelo nome de Cristo. Porque quando ele se sentia assim, aí a palavra de Deus está se cumprindo na vida dele, de ser chamado, né? Só que nós, irmãos, nos dias de hoje, nós queremos levar a palavra de Deus, nós queremos ganhar almas, né? Nós queremos impor a mão sobre os enfermos ser curado, nós queremos liberar, né, uma libertação, né, de espíritos imundos sobre a vida da pessoa, mas não queremos ser humilhado, não queremos ser perseguido. Está na hora da gente parar, refletir, fazer uma reforma dentro de nós. Porque o homem, a mulher que foi chamado para pregoar a palavra de Deus, para resgatar a alma deste mundo das garras de Satanás, não veio para ter ibope, não foi chamado para estar, né, no topo, mas foi chamado para ser humilhado pelo nome de Cristo. Jesus, ele foi chamado para libertar o homem, mas ele foi humilhado, né? Ele foi caluniado e ele não se entristeceu, ele não desistiu, ele não entrou na caverna, ele não parou. Ele não saiu do banco da igreja da frente para sentar lá atrás. Ele não faltou culto. Ele não disse que não aguentava mais, mas ele cumpriu.
cumpriu a sua missão e está cumprindo até hoje. Então, irmãos, se verdadeiramente foi Deus que lhe chamou para fazer esta obra, não se entristeça quando vier a perseguição. Não se entristeça quando levantarem contra a tua vida, mas sim se alegra, porque quando isso acontecer, é que verdadeiramente você foi chamado por Deus para fazer esta obra. Em nome de Jesus, esse é meu conselho. Não se aborrece, não se entristeça, mas se alegre quando alguém te perseguir, quando alguém te caluniar, né? Quando alguém até mesmo te agredir. Porque tudo isso acontecerá por causa do nome de Cristo. Pelo nome de Jesus, nós temos que suportar todas essas coisas, não com tristeza, mas com alegria. Não alegria falsa, mas uma alegria sincera. Porque aí nós sabemos que Deus está se agradando da nossa obra. Aí nós sabemos que estamos cumprindo, né, a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, irmãos, aprender, né, com a palavra de Deus. Eles apanharam, se alegraram e continuaram a pregar a palavra. Eles apanharam para ser intimidado. Falaram para eles não continuar falando do nome de Cristo. Mas o 42 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso foi todos os dias. Eles ainda voltaram no templo, né? Voltaram para onde estavam ali aquelas pessoas que não queriam que eles pregassem o nome de Cristo. O templo era o lugar aonde juntava mais pessoas, aonde estavam as almas sedenta de Cristo, sedenta de uma libertação. Então eles não poderiam perder essa oportunidade. Eles iam para o templo para poder pregar a verdade que liberta. E não ficava só no templo, irmão. A Bíblia diz que eles iam de casa em casa. De casa em casa para proclamar que Jesus é o Cristo. O magistrado não queria que o nome de Cristo fosse proclamado. O magistrado não queria que as pessoas fossem libertas pelo nome de Cristo. Mas os discípulos, os apóstolos não desistiram. Eles continuaram a levar a semente, que é a palavra de Deus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, que estamos, Senhor, diante de Ti, te agradecendo, Senhor, por essa palavra. Senhor, que nesta manhã, Senhor, de segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, que nós possamos, Pai, se movimentar
para pregar a tua palavra, não só no templo, mas que nós possamos sair de casa em casa, de pessoas em pessoas, Pai, para pregar a tua palavra, proclamar o nome de Cristo, né? Que Ele é o Salvador, que Ele veio para nos salvar, que nós não venhamos nos intimidar, né, com os levantes de Satanás, mas que nós venhamos seguir o seu ensinamento para pregoar a tua palavra. E que as pessoas, Pai, que nós abordarmos para falar de Ti, que possa ter um coração aquebrantado, que a Tua palavra possa entrar, penetrar, Senhor, no coração, juntas e medulas, para que eles possam ser salvos, libertos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome. Pai, essa é a oração que eu te faço e te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.